questão típica de Enem. Tiago, por que essa é uma questão típica de Enem? Primeiro, tem uma tabelinha. Toda questão que tem tabela, ela tem uma tendência a ser fácil, no máximo média. Ou seja, essa é uma questão que a gente tem que resolver, tá? A questão é se a gente vai resolver ela de primeira ou de segunda. De primeira, quando ela for fácil, de segunda, se ela for média, com muitos detalhes. Mas hoje a gente só vai resolver questões fáceis e vocês vão entender por que ela é fácil. Tá? Vamos lá, toda vez que a gente resolve uma questão, a gente tem que começar lendo o comando. O que é o comando? É sempre a pergunta final. A pergunta final, muitas vezes, vai reduzir tudo o que você tem que fazer. Muitas vezes, inclusive, só com o comando você já consegue resolver a questão. Ou seja, nessa aqui em específico, a gente teria que ler o restante, e a gente vai ler o restante. Mas muitas questões somente com o comando você consegue resolver. E por que é interessante fazer isso? Por causa do tempo. Isso mesmo, a prova do Enem é uma prova grande, e se você for estratégico, questões que têm texto grande, somente com comando você consegue resolver, tá? Então, tudo que a gente for fazer aqui, a gente sempre começa pelo comando. E o comando diz o seguinte, ó, se a pessoa decidir pela opção, ó, mais econômica, o depósito escolhido para essa realização dessa compra será o... Então, ele quer algo que seja mais econômico, tá? Então, vamos lá. O que é que diz a questão? Ó? Uma pessoa precisa comprar, ó, 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem um cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, ó, valor do frete e a distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentados no quadro. Ó. Valor do cimento, valor do frete para cada quilômetro e a distância entre a casa e o depósito, certo? A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, ou seja, o que ela vai gastar menos, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Então, praxe de Enem. Você vai ter que fazer o quê? Analisar a tabela e fazer contas. Somente isso, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Por exemplo, o depósito A, ó. O depósito A, qual o valor do saco de cimento? R$23. Só que ele vai comprar 15 sacos. Como cada saco é 23, você tem que fazer o quê? 23 vezes 15. Só que existe uma distância entre a casa e o local que vende o cimento, né, o depósito. Ou seja, a gente tem que calcular mais esse valor. Ó, do depósito A, ó, qual o valor do frete? R$1 para cada quilômetro. Só que a distância é de 10 quilômetros, ou seja, mais 1 vezes 10. Então, por que isso aqui é uma questão fácil? Primeiro, não é porque ela é uma questão grande nem uma questão pequena. Texto não quer dizer que a questão é fácil, média ou difícil, certo? Texto significa que é uma questão contextualizada. Ela é uma questão fácil porque você tem um entendimento rápido e as contas são rápidas de fazer. Isso que significa uma questão fácil, tá? Outra dica. Quando você vai resolver operações, se você não souber fazer conta mental, você arme a conta. O que eu não quero é que você erre questão por ter errado conta. Isso é a pior coisa, principalmente se for uma questão dessa fácil. Qual é a coisa, ó? Não é 23 vezes 15, você faz, ó. 23 vezes 15, ó. 5 vezes 3, 15. 5 vai 1, 5 vezes 2, 10 com 11. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aí vai lá e soma, ó. 345. Não quero que você erre bobagem. Coloque isso na cabeça. Existe um algoritmo chamado algoritmo da multiplicação, algoritmo da adição, subtração e divisão. Faça-o, certo? Não fica perdendo tempo em contas mentais, tá? Se você conseguir fazer alguma aproximação, é outra coisa. Mas errar porque errou bobagem em conta não faz isso, tá?
Eu vou apagar aqui porque eu só quero o valor, né? 345 mais 1 vezes 10, 10. E 345 mais 10 fica 355. Tá? Agora vamos para o depósito B. Vai ser o quê? Ó? Qual o valor? 21,50 vezes quanto? 15. Por quê? Porque ele quer 15 sacos de cimento. Vezes 15. Mais o quê? Ó? 3 vezes 12. Tá? Quando você faz essa conta, você vai verificar que vai ficar 358,50. Mais uma vez, arma a conta. Tá? Principalmente quando tiver número decimal, não perca uma questão por bobagem. Eu vou estar sempre frisando esses detalhes. Ó. 22 vezes quanto? Vezes 15. 22 vezes 15, já posso colocar aqui, ó, 330. Mais, ó, 1,50 vezes quanto? 14. Dá 21. Isso aqui vai dar 351. Ó, 21 vezes quanto? Vezes 15. Quanto é 21 vezes 15? Dá 315. Mais 3,50 vezes 18. Dá 63. Isso aqui dá 378. E por fim, 24 vezes quanto? Vezes 15. 360. Mais 2,50 vezes 2. Dá 5. E 360 mais 5 dá 365. E ó, o que ele vai ter o menor custo é esse daqui, que se refere a qual depósito? O depósito C. Então preste atenção, isso aqui é um modelo de questão do Enem. Por quê? Envolve tabela, ele dá 5 opções e dessas 5 ele quer uma das opções. Então se liga, esse tipo de questão é aquele tipo de questão que você não pode errar. Por quê? Porque ela é uma questão considerada fácil e envolve, além de ter uma tabela, somente operações básicas, ok?